noite a todos. Então, eu hoje vou falar em nome da AME. A AME é a Associação Médico Espírita de Blumenau. Nós temos várias associações no Brasil inteiro, tem de magistrados, juízes, tem de outras especialidades também, né? Mas, em especial, a Associação Médica foi fundada em Minas Gerais, e foi uma das primeiras, depois em São Paulo, e a de São Paulo hoje é a que coordena o Brasil todo. Então, nós temos que o ser humano, na visão espírita, ele é entendido sobre o prisma da imortalidade. Então, nós somos uma experiência nessa vida, experiência física, na nossa vida espiritual, e essas experiências de vida são construções pessoais, intransferíveis. O homem é criado simples e ignorante e caminha em direção à angelitude, por longos séculos ou milênios, né? A reencarnação está na base da evolução. Na realidade, nós evoluímos no nosso corpo carnal. A gente aprende no espírito, aprende na espiritualidade, na erraticidade, muitas coisas, estuda, mas nós evoluímos no nosso corpo carnal. O livre-arbítrio, a reencarnação está na base dessa evolução, né? Cada encarnação você vai ficando um pouquinho melhor. Algumas vezes você aprimora a parte de intelectualidade, a outra parte moral. O ideal seria que as duas asas estivessem juntas, nem sempre estão, mas em cada encarnação alguma coisa nós vamos ter de aprendizado. Seja por estudo, seja pela dor, mas alguma coisa a gente evolui. E é interessante saber que a nossa encarnação melhor é a de agora, né? Então imagina o que nós já fomos lá para trás. A melhorzinha é essa e tem muita coisa para aprimorar. O uso do livre-arbítrio e o aproveitamento do tempo vai variar de um para outro. Por isso que tem espíritos que evoluem tão rapidamente e os outros ficam meio empacados, né? Vão muito devagarzinho. A liberdade é gradativa, mas ela traz sempre a responsabilidade pelas escolhas. Isso está no Livro dos Espíritos. Esses mecanismos de reequilíbrio são interessantes. Essa liberdade que nós temos todos, ela é relativa, nós somos livres para o amor. Mas se nós cometemos algumas coisas, algumas injustiças, algumas transgressões da lei do amor, a lei do amor em si, ou em torno dessa lei do amor, faltando com respeito, com consideração e o valor que deve mostrar por si mesmo, quantas pessoas se desvalorizam, né? E mulheres, principalmente, que a gente acaba se submetendo a tantas situações e desvalorizando a nós mesmas. A consideração e o valor que deve demonstrar por si mesmo e pelo próximo, por toda a criatura e por toda a criação divina. Se houver qualquer transgressão dessas leis, vai acionar mecanismos automáticos de reequilíbrio do universo. A lei de Deus está inscrita na consciência do homem. Ela opera em nós e em torno de nós. Isso é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, aonde está escrita essa lei. A gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Criança tem noção do que é certo e do que é errado. Isso é um nível de consciência que a gente traz desde criança pequena. Saúde e doença são atestados do nível de identificação do ser com a lei de Deus. Se nós estamos muito sintonizados, o nosso corpo trabalha em harmonia. Se nós estamos muito desligados, despreendidos, nós vamos ter algumas doenças para nos chamar a atenção, né? Manifestam, portanto, sua sintonia ou distonia em relação à lei de Deus, à lei do equilíbrio.
A doença é uma coisa muito interessante. Ela é um convite do corpo para o reequilíbrio do ser perante a consciência de Deus. Né? O que é saúde no dizer de Emmanuel? É a perfeita harmonia da alma. Se nós estamos em harmonia, nós estamos saudáveis. Mas a verdadeira saúde, ela não se restringe apenas à harmonia ou funcionamento dos órgãos. Possui maior extensão, que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e aqui, ó, as aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. Né? Então, a parte artística também é importante. A parte estética não no sentido de colocar cílio postiço, fazer aquela sobrancelha linda, né? Postiça que tem hoje está mais na moda. Ninguém tem aqui, deixa eu olhar de novo. Eu posso falar. Mas não é uma estética externa. É uma estética mundial, né? De ambiente, digamos assim. Isso aqui é de Joana de Ângeles. Vocês conhecem Joana de Ângeles? É a mentora do Divaldo, né? E tem vários livros, muitas coisas falam sobre saúde, sobre equilíbrio. A ação do pensamento na saúde e na doença é o que a gente vai falar um pouco hoje. Pensar é criar. A realidade dessa criação, ela não pode se exteriorizar, não precisa se exteriorizar logo, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, ele vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço da continuidade desse pensamento ou da extinção. Então eu penso, minha mãe morreu de câncer, eu vou ter câncer. É uma construção ao longo de anos. E você vai se predispondo a ter um câncer também. Minha mãe morreu de câncer, eu vou me cuidar para não ter um câncer igual. Tá? É outra noção. Minha avó teve diabetes, era gordinha, teve um monte de problema. Eu tenho herança genética para isso. Eu vou me cuidar no peso, vou me cuidar na alimentação, vou atrás, e se ficar diabética, eu vou me cuidar bem. Né? Então, são fases diferentes do pensar é criar. Né? A ação do pensamento, ela acontece desde o núcleo celular. Então, vocês conhecem uma célula é redondinha e tem um núcleo. O núcleo, ele traz o comando, as informações genéticas. A gente nasce com tendências genéticas, pode nascer com doenças genéticas. A síndrome de Down é uma trissomia, são 3 cromossomos em vez de 2, que a criança nasce, vai ser a vida inteira assim. Ela nasceu com defeito genético. Né? Mas o citoplasma, que é a partezinha ao redor, é onde tem a execução dos pensamentos e ela está diretamente ligado ao corpo espiritual. Então, o nosso corpo espiritual não age no núcleo. O núcleo nós nascemos até como uma... Deixa eu vir mais para cá um pouquinho. Até como uma programação de doença, uma programação espiritual, né? Encarnacionista. Quer dizer, nós precisamos nascer com uma deficiência mental. Isso vai ser uma programação genética ou logo que a criança nasce. Tá? Mas o pensamento, o que nós geramos durante a nossa vida, não vai agir no núcleo, vai agir no citoplasma. O pensamento ele interfere, alterando a interpretação e a execução dessas ordens que vêm do núcleo. Tá? O núcleo é meio... ele só manda um tipo de ordem. O citoplasma vai interferir no como se manifesta isso na nossa doença. Esse livro, Evolução em Dois Mundos, gente, é talvez um dos livros mais difíceis para a gente ler na doutrina espírita. Tá? Porque eles têm muitos termos médicos, muito, a gente já estudou na AME, eu estou quase querendo estudar de novo,
porque precisa ter alguém, ou médico, ou biólogo do lado, para poder interpretar, né? Que ele é muito trabalhoso, mas cada vez que a gente lê, você vê, puxa, ele antecipou tudo isso. Tá? As coisas que André Luiz falou lá atrás, agora que estão acontecendo, né? Então, tem muita coisa que é preparada no plano espiritual e depois vai sendo aplicada na Terra, né? Essas doenças genéticas ou congênitas têm uma situação que é determinada por necessidade desse espírito de reajuste, determinada por uma escolha pessoal do mundo espiritual, pessoal para que ele corrija alguma coisa, ou nós somos jogados para determinada situação. Então, assim, gêmeos siameses. Esse fantástico passou um monte. Você já pensou que são dois espíritos inimigos que nasceram colados um no outro para poder aprender a conviver um com o outro? Essa é uma das explicações. Tá? Por um bom período eles ficam juntos, a separação nem sempre é possível, é uma coisa grave, né? Mas são gêmeos que foram gerados bivitelinos, tá? São sempre dois óvulos, né? Porque são duas crianças diferentes, né? E aí eles acabam sendo univitelinos, confundi? É uma criança só que divide em duas, é uma só. Eles são idênticos e eles, na hora de separação, eles não separam totalmente. Um pedacinho fica grudado e por ali vai ficar, ou na cabeça, ou no quadril, né? Ou lateral, assim. Tem umas situações muito graves. Pode ser regulada essas doenças genéticas pela postura íntima do ser que vive e dos que estão ao seu redor, familiares e cuidadores. Então, às vezes, nasce uma criança com uma deficiência mental extremamente grave e a prova não é só para ela, isso é para os familiares, principalmente para a mãe. Né? Então, é algum resgate de alguma coisa que houve no passado e que precisava estar os dois juntos para que haja uma melhora. Então, essas são as fases genéticas, mas isso pode ser regulada. Nem sempre a criança tem condição de aceitação ou ter nível intelectual para se submeter à doença que tem. Algumas sim. Mas dependendo do acolhimento dos familiares, dos cuidadores, essa criança vai ser tratada com muito amor. E esse amor, às vezes, é o que ela precisava para melhorar e para progredir numa outra encarnação. Né? A saúde e a doença é um somatório, um equilíbrio entre a predisposição às tendências genéticas necessárias para a sua evolução e a tendência de renovação. Tá? Então, se nós nascemos com por exemplo, uma pessoa que nasce cega, mas que aceita a cegueira, convive com isso e consegue estudar, consegue se formar, e é alegre, é brincalhona. Quanta superação teve nesse período? Né? Quantas doenças graves a gente tem e vê que preciosidade de ser que tem ali. Né? Então, a tendência de renovação vai melhorar isso. Essas predisposições e a necessidade de renovação estão a serviço da educação espiritual do espírito imortal e seu consequente despertamento para o amor, que é a síntese das leis divinas. Se a gente despertar para o amor de casal, o amor de família, o amor pela humanidade, o amor pela natureza, pelos pets, pelos animais, né? Nós estamos despertando, evoluindo espiritualmente. Esse é do livro Cura. Esse livro é muito interessante, viu, gente? Cura e Autocura, do Andrei Moreira. Andrei Moreira é um médico da AME de Minas Gerais.
é palestrante, ele escreve coisas muito bonitas. Aqui eu vou falar para vocês uma coisa que você já deve ter ouvido falar, efeito placebo. Tá? O que é efeito placebo? Você diz para a pessoa que o remédio vai funcionar. Em 30%, às vezes até em 62%, funciona, mesmo que não tenha remédio nenhum ali dentro. Né? Então, às vezes tem uma doença que é uma inflamação costocondral, que é do nervo aqui da costela, que dá uma dor que parece infarto. Né? E eu palpo e eu boto o dedo na dor. Então é costal, não é dentro, né? Aí eu dou um remédio chamado Mionevrix, que é uma vitamina B12 com relaxante muscular. Só que eu não dou só o remédio. Eu digo que aquele remédio vai curar. Né? E cura. Né? É uma caixinha de remédio e a dor some. Então tem, além do efeito do remédio, a fé que a pessoa coloca nesse remédio. Tem uma outra situação, esse aqui é um termo que vocês não conhecem tanto, que é nocebo. Placebo é o efeito favorável. Efeito nocebo é um remédio que não faz mal nenhum, que a pessoa usa e acha que fez muito mal. Porque ela não acredita naquele remédio. E ela não confia, às vezes, em quem deu. Ou não está predisposta a melhorar. Né? Então, é um efeito nocebo de um remédio que, na realidade, é uma vitamina. Não, mas me deu uma diarreia. Não faz diarreia para ninguém. Né? Mas para aquela pessoa fez. Então, é o efeito colateral, ela vai olhar nas letrinhas miúdas lá, que é 0,3%, para ela foi. Né? Gente, não é bom ler bula de remédio. Mas tudo isso, ó, o efeito placebo e o efeito nocebo, é efeito da mente no corpo. Tá? O que ajuda no efeito placebo? Você não ter pânico nos sintomas. Tá? Então, se você tem uma dor no peito e eu digo que é uma dor costal e não é coração, e você acredita nisso, você vai ter uma resposta tranquila, porque passou o medo. Uma parte do que a gente faz no consultório é tranquilizar as pessoas. Né? A minha área eu faço endocrinologia é tudo doença crônica, diabetes, tireoide, obesidade também, colesterol, ácido úrico, é tudo crônico. Tá? Eu só curo infecção e verminose. O resto a gente não cura, o resto a gente melhora. Né? Então, aqui, ó, se você não tiver pânico com esses sintomas, gente, crise de pânico. Crise de pânico é uma coisa horrorosa. E é uma crise de hiperventilação que, quando você ensina o paciente que pegar um saquinho de papel e respirar dentro, a crise vai passar, mas você tem que argumentar, ensinar por quê. Ele não vai ter mais crise de pânico, a primeira que usar o saquinho não vai ter mais. E tem tanta gente entupida de remédio por isso, né? Então, aqui, ó, confiança em sua própria habilidade física para utilizar a sua capacidade para a cura. Isso quer dizer otimismo. Se a pessoa é otimista com relação à vida, ela vai ser com relação às doenças também. Bom humor e contentamento. Você vê que as pessoas bem-humoradas têm poucas doenças e quando tem, elas lidam super tranquilas? Né? Então, isso ajuda muito na reação do organismo com as doenças que a gente tem. Criatividade e otimismo, tá? Também é um traço de personalidade. Mas aqui, ó, responsabilizar-se por sua cura ou parte dela numa relação de parceria com o seu médico. Então, o que a gente faz é, se você conseguir a confiança do paciente, você vai ter resultados melhores. Né? Eu, essa semana passada, eu tive um senhor que está com uma inflamação dos pés por diabetes e tem muita dor. Esse homem sabe que tem diabetes,
há mais de 10 anos, não tomava remédio nenhum, não ia em médico nenhum. O filho obrigou ele a ir, marcou a consulta e levou. E eu pedi os exames que eu preciso e mandei comecei uma medicação. No outro dia ele me liga que ele está muito mal. Gente, milagre eu ainda não faço. Os remédios levam uns 15 dias para começar a fazer efeito. Eu preciso ver as outras coisas que tem juntas, né? Mas ele ligou desesperado para o consultório porque o remédio não estava fazendo efeito. Aí eu dei um analgésico mais potente para auxiliar e ele não respondeu mais. Eu acho que está mais, pelo menos está aguardando, né, o resultado do tratamento. Mas sabe aquela pessoa que você sente que tem todas as defesas porque não acredita em médico, que não vai a médico porque acha que médico está ali para prejudicar, para explorar, que nada adianta, e está naquela situação porque não teve tratamento, né? Então, foi, eu acho que uma das consultas mais difíceis da semana passada. Uma coisa interessante, talvez vocês identifiquem. Isso aqui é uma reação ao diagnóstico de doença grave ou ao luto, a perda de alguém, tá? E quando a gente tem uma doença grave, é um luto pela tua saúde também, né? Então é um choque, tá? Você receber uma notícia. Eu mexo muito com câncer de tireoide, mas o câncer de tireoide é curável. E aí tem as leucemias no meio. A leucemia nem sempre é. Né? Então, a maneira que a gente dá a notícia, e eu sempre falo que é câncer e uso a palavra, porque às vezes a pessoa não entende, se eu falar, tem um tumorzinho na tireoide, e não disser o que é, ela volta no consultório 5 anos depois. Né? Eu vou fazer o exame de esofagografia. Eu estou com o negócio na garganta que tranca quando eu... Tá. A tireoide é por fora, tá? Isso é um exame de deglutição para você ver o que está. Em geral é refluxo. Tá? Em geral é refluxo, não é nada mais grave. Tá? Já fez endoscopia? Vai fazer junto. Tá? Assim, ó, as coisas graves de pescoço, existe câncer de pescoço. Você estaria bem magrinho. Tá? Então tá gordinho. Tá gordinho não é câncer. Tá? Tem o lado bom. Tá? Mas é assim, olha, quando a pessoa perde muito peso e não consegue engolir, e é fumante, a primeira coisa que a gente pensa é câncer de laringe, tá? Mas é diferente. Essa tossinha irritativa, aquela coisa... Isso aí normalmente é refluxo, tá? Mas com esses exames vai dar para identificar, tá? Tem muita aqui hoje mesmo. Mas olha, essa teoria do luto é uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, e ela definiu algumas fases que, se a gente for prestar atenção, nós todos passamos. Então, assim, ó, a primeira fase, não pode. A fase da negação. Isso não pode estar acontecendo comigo. Meu filho não está doente. O acidente que teve lá não era ele. Tá? O que caiu do barranco na enchente não era a minha família que estava lá embaixo. Sabe, aquilo assim, não, isso não pode ter acontecido. Essa é a primeira fase, que é a negação. Quando a pessoa se dá conta que aquilo era verdade, é a fase da raiva. Por que eu? Por que a minha família? Por que Deus me abandonou? Né? Então, existe uma falta de uma revolta muito grande aqui. A pessoa se sente injustiçada pela vida e por Deus. Depois vem aqui uma fase de barganha. Meu Deus, eu vou fazer tudo, mas me deixa viver para eu passar a formatura do meu filho. Me deixa viver mais um mês que eu queria estar presente no casamento. Tá? Quer dizer, tem uma aceitação, sabe que a doença é grave, mas existe uma negociação, uma barganha com Deus, para que haja um prolongamento, alguma coisa
uma data específica, uma coisa importante. Quando essa fase passa, vem uma depressão enorme, né? Na outra palestra que eu dei sobre isso, teve uma moça que falou que ela teve um câncer de mama, que ela passou uns 10 dias fechada no quarto chorando. Quando ela teve consciência que realmente era um câncer, que ela ia ter que operar, que podia não dar certo. E foi essa fase da depressão, foi uma fase pesadíssima. E ela passou por todas essas fases, né? A última fase, que é onde a gente consegue ter resultado positivo, é na fase da aceitação, que a pessoa tem esperança no tratamento e na possibilidade de cura, e ela colabora com isso. Aceita o tratamento, vai atrás dos tratamentos, e o seu cérebro se predispõe para a cura. Gente, a cura física nem sempre é o objetivo maior. O objetivo maior é a nossa cura espiritual. Nem sempre a gente vai conseguir salvar as pessoas. Mas se a gente aprender com aquela doença, tirar alguma lição e ter resiliência, aceitação, não reclamar contra Deus, não reclamar da vida e aceitar com resignação, nós estamos crescendo espiritualmente. Então, muitas vezes as doenças, aquela história, vai aprender com a dor, né? Se você não aprendeu de outra maneira, vai aprender com a dor. A caridade é uma grande força curativa da alma. Quando a pessoa está numa depressão profunda, perdeu um filho, né? Talvez a maior dor que as mães possam ter, se a gente conseguir que participe de alguma entidade religiosa, não precisa ser espiritismo. Se é católica, vai para o clube de mães, né? Se tem o oásis no evangélico, no luterano, vai ajudar alguém. Quando você entra em contato com outras pessoas, você vai ver que o teu problema é desse tamanho, que teve mãe que perdeu 3 filhos, você perdeu só um, tá? Você vai ver que você ainda tem um certo conforto em casa, tem gente que nessa enchente perdeu tudo, e quando é tudo, é aquele lugarzinho que pagava um aluguel barato lá, vai ter que sair. Quer dizer, perdeu muito mais, né? Mas toda vez, isso aqui é do Chico Xavier, que a justiça nos procura para acerto de contas, se nos encontra a trabalhar em benefício do próximo, manda misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Por que o Divaldo está vivendo tantos anos? Por que o Chico foi tão longe? Porque eles têm muita coisa para fazer ainda. Então, todo o atendimento, toda a caridade que vieram dessas ações deles, o Chico teve períodos de doença que ele achou que ia morrer. E, de repente, ele melhorou e ficou mais uns 20 anos. Né? O Divaldo está com 90 e poucos anos, né? Ele está fazendo palestra, sentadinho agora. Mas com uma cabeça maravilhosa, né? Quando a gente pensa em cura integral, nós temos que ter algumas coisas de objetivo. Talvez o mais difícil seja tratar a mágoa. A mágoa, a raiva, o ressentimento é um ácido que corrói por dentro e nos adoece física e psiquicamente. Eu tive um problema com meu ex-marido, que eu levei uns 20 anos para perdoar. E foi muito complicado, porque eu lembrava dele com raiva sempre. Né? E eu tenho uma amiga que é budista, e que frequenta a AME também. Ela me doutrinou uma semana inteira. E eu fui num congresso da AME Mednesp, que é nacional, né? E teve palestra sobre o perdão lá. E eu consegui sair daquilo lá tranquila. Tá?
E falo sem mágoa, falo, sabe, foi uma coisa difícil para mim. Isso aqui é muito curioso, ó. Não perdoar é como beber veneno desejando que o outro morra. Bom, a pessoa, no meu caso, está vivendo em outra cidade, está num outro relacionamento faz tempo, eu também estou num outro muito melhor, né? Nós estamos bem aqui, né? Pelo menos em público eu vou falar isso, né? E assim, ó, eu tenho certeza que ele nem sabia que eu tinha raiva, tá? Então, eu passei uns 25 anos, tá? Com aquela mágoa no coração, tá? Eu tive um abandono de filho, né? Não era por minha causa, foi abandono de filho. E meu filho teve um monte de problemas em função disso. E é uma coisa que, para mim, foi muito difícil aceitar. Mas a gente acaba racionalizando, às vezes, e melhorando a conduta. Então, depende disso aqui, é uma decisão. Você decide, foi o que eu fiz, decide perdoar. Mas tem que tomar uma atitude. Quer dizer, eu quero perdoar, eu vou fazer isso. E não é de uma hora para outra. Tá? É um processo. Você vai devagar, progressivo, lendo um monte de coisa, pedindo um monte de ajuda para os mentores, para Deus, e de repente você viu assim, puxa, não dói mais. Sabe, eu posso falar, mas é uma coisa que não me magoa mais. Então, é um ladinho da minha doença, porque isso era uma doença, que eu consegui melhorar. E melhorando, parece que o universo conspira a favor, assim que o resto vai melhorando. A energia mental melhora, né? Aí vem esse queridinho pro meu lado. Aí eu não reclamo mais, né? Então, assim, tem umas atitudes que auxiliam no controle dessas doenças. Boa relação com o seu médico. Ir ao médico, né? Como é que você vai melhorar de uma doença se você não trata? Tá? Esse paciente que é o rebelde, o paciente é rebelde indo a primeira vez no meu consultório, sabe? Ele é rebelde com a vida, não era só comigo. Eu vou demorar um tempão para conquistá-lo, mas a gente tem um jeitinho para isso, né? Mas outra coisa que é importante é entender como a doença funciona. Então, eu acabei de te dizer que deve ser o pigarro, deve ser do refluxo. Tratando o refluxo melhora, mas você tem que entender bem a causa, como funciona, para você entender o tratamento. E aí você vai saber qual é o remédio, quanto tempo usar, né? Quais são a sequência disso aí. Mas tem que entender a função de cada remédio. Daí assim, ó, eu uso aquela baguinha cor-de-rosa. Ouvi hoje no consultório, tá? Aquela bainha cor-de-rosa, eu não sei qual é, só tem que me dizer o nome. Ah, doutora, eu acho que é por colesterol. Pega no posto? Pego. Ganha de graça? Ganha. Simvastatina? É esse. Mas você tem que decifrar o paciente às vezes, né? Daí pedir os exames, me traga o nome dos remédios na próxima consulta. Que a gente deduz, mas nem sempre é isso. Nem sempre é. Se a doença é crônica, o remédio é para a vida toda? Diabetes, controlou, pode parar o remédio? O resto da vida. É. Doença crônica você vai ter até morrer, tá? A gente não cura, a gente controla, tá? Por exemplo, doença de tireoide precisa ter uma reposição hormonal. Então, eu dou o remédio numa dose certa, que varia de pessoa para pessoa, não vai ter sintoma nenhum, vai ter vida normal, pode engravidar, amamentar, pode tomar qualquer outro remédio, nada vai fazer mal, porque a tireoide está equilibrada, mas está equilibrada com o remédio que dá por fora. Porque a tireoide em si não volta a trabalhar, tá? Por que é para a vida inteira? Porque o remédio tem um período de ação. O da tireoide dura 24 horas. Se a pessoa parar o remédio, ela para o tratamento. Né? A tireoide pode dar o tireoide hormonal se a pessoa
voltando a hipo? O hipo é contínuo, o hipo não volta ao normal. O hiper, que é o contrário, que é aquela que emagrece, pode voltar. A gente trata por um período, às vezes dá uma dose de iodo, às vezes trata com remédio 2, 3 anos e ela pode voltar ao normal. Mas o hiper, tá? O hipo é destruição, é falta de hormônio, esse não volta. Às vezes, vou te dizer, numa gravidez que a pessoa precisa um pouco mais de hormônio e saiu da gravidez, a tireoide normaliza, tá? Mas é raro, né? O acompanhamento da equipe de saúde regular é super importante. Eu gosto de fazer cada 6 meses, que a gente muda em 6 meses. Tem doenças que aparecem nesse período. E quando a pessoa, eu faço os exames e não tem nada, está super bem, uma vez por ano. Tá? Que uma vez por ano você acompanha a saúde e se aparecer alguma coisa diferente ali, a gente já começa a tratar. Né? Mas tem assim, tem hipertensão, tem colesterol, tem alguma doença mais crônica, tem que ser feito o exame para acompanhar cada 6 meses. Tá? Famílias podem sofrer muito mais do que os pacientes com doenças crônicas. E a gente tem que cuidar do cuidador também. Qual é o exemplo maior disso aqui? Alzheimer. No Alzheimer, a pessoa que tem Alzheimer, ela deixa de sentir dor, ela não sente dor mais. E ela não sabe que está doente, ela não tem noção disso. Então, ela não sofre, né? Em compensação, tem que ter um cuidador 24 horas, tá? Em geral, filhos ou filhas, né? E é massacrante e é progressivo e vai cada vez ficando pior. Tá? Então, a gente precisa orientar que precisa ter uma folga, coloca um cuidador no fim de semana, tira uns dias por mês, saia de perto, que os irmãos, se puder, né, que tem famílias que têm uma colaboração muito grande, né, é muito interessante. Mas tem família que joga em cima de uma pessoa, ela é solteira, não tem nada para fazer, tá? E é massacrante. E assim, olha, existe uma fase do Alzheimer que a pessoa não reconhece mais ninguém. Eu acho que nessa fase pode ir para um asilo, tá? Porque uma casa de cuidados paliativos, ela tem assim, primeiro, as enfermeiras que trabalham com isso gostam disso. É uma escolha. São remuneradas para isso. Não tem o envolvimento emocional, como a gente tem em casa, né? E elas têm folga. Elas trabalham 12 por 36, né? Então, trabalham um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Em geral, é assim que trabalha em hospital, é o esquema de enfermagem. Então, são pessoas que não se acabam tratando dos outros. E principalmente porque é uma escolha de vida delas. Agora, quem vai ter uma doença crônica do lado, precisa se cuidar, porque a gente precisa estar bem para poder cuidar dos outros. Não adianta nada eu ficar 2, 3 anos em função de uma pessoa e, de repente, eu tenho um AVC. Quem vai cuidar de mim? Eu vou ter um câncer de mama e vou ter que fazer uma cirurgia. E aí? Aí os outros se cotizam e vão cuidar da pessoa. Mas por que não foram antes? Né? Então, isso a gente tem que cuidar um pouco. Esses sintomas, eles ocorrem por mudanças ou adaptações que as pessoas têm que fazer para atender as necessidades do outro. Às vezes, trazer uma mãe para dentro de casa, né? E no começo existe uma interferência muito na dinâmica da casa, tudo é um pouco complicado. Na evolução para o Alzheimer, não, a pessoa vai perdendo a consciência, né? Mas dá muito trabalho físico, assim, dar banho, trocar fralda, né? É mais complicadinho. Agora, uma coisa bem interessante, nas famílias em que a espiritualidade e as crenças pessoais são mais presentes, o sofrimento é encarado de uma forma mais positiva.
A gente sabe que aquilo tem um propósito, né? Que você tem que cuidar de uma maneira para você aprender também, tá? E que tem algum resgate, nós entendemos isso, né? Que as famílias são o nosso lugar mais importante para aprendizado. Então, mesmo nessas situações de doença crônica, são. A espiritualidade, quando a pessoa tem espiritualidade, fortalece a formação de crenças e valores que estimulam práticas saudáveis perante essas doenças, né? Gente, o evangelho no lar, quanto protege a gente? Quanto melhora o nossa parte emocional, né? Quem faz evangelho no lar e faz caridade não tem tempo para depressão, tem? Né? Então, acaba equilibrando a energia mental, né? Como eu mexo muito com diabetes, eu tentei descobrir o que causa, do ponto de vista espiritual, o diabetes. Desculpa, posso passar? Pode? Em relação ao slide anterior, isso. Muitas vezes, essas doenças crônicas que acontecem com as pessoas, elas vêm não só como uma prova para a pessoa, ela vem como uma prova para os circundantes, A os família toda. familiares. Muitas vezes, famílias que estão desunidas acabam se unindo por causa de um familiar com doença crônica, porque elas veem que um só não consegue cuidar. E muitas vezes, a própria pessoa que está sofrendo recebe o benefício disso, né? Ou seja, a doença se transforma para ela numa forma de união familiar ou de desenvolvimento de laços familiares mais sólidos. Tá? Então, quando a gente tem essa espiritualidade e a crença pessoal presente, a gente entende isso. Muitas vezes as pessoas que não têm isso, elas não entendem esse aspecto. Elas falam que aquilo é uma sobrecarga para elas. Tá? Mas quando a gente entende que a doença muitas vezes veio para isso, é muito mais fácil de aceitar e muito mais fácil, inclusive, de tratar. Eu vou falar mais um exemplo pessoal. Eu tive um irmão 2 anos mais novo que eu, que era deficiente mental grave. Grave. Ele era perfeito, teve um parto prolongado e fez falta de oxigenação cerebral. Caminhava, andava, ele não era motor, tá? Não era deficiente motor. Mas o cérebro cozinhou, né? Não desenvolveu nada. Não falava. No começo a gente forçava para ele comer, ele fazia um esparrame tão grande que no fim a gente dava na boca. Nunca foi no banheiro sozinho, nunca tomou um banho sozinho. Numa época a gente morava em Curitiba, morava em Lages, primeiro frio, as duas cidades, em que não existia máquina de lavar, não existia, tinha aquela máquina Maria, né? Só batia. Não existia fralda descartável. Vocês imaginam o que é trocar urina e cocô de adulto várias vezes por dia, né? Então, assim, a minha mãe teve uma dedicação muito grande para ele. E quando eu tinha 9 anos, ele tinha 7, e ela procurava espiritismo, tá? Eu frequentei desde criança, mas não estudando como a gente estuda hoje, né? Porque na época nem tinha esses livros de estudo. Era mais tinha mesa mediúnica, eu acho, tinha os passes, a palestra e a água fluidificada, né? Era basicamente isso. Tinha os livros, o Evangelho e o livro dos... Mais o Evangelho que minha mãe tinha, tenho dela lá em casa ainda. Mas assim, o Espiritismo ele consola, né? Então, isso de falar o Consolador eu acho perfeito, porque tenta explicar o porquê. Então, a minha mãe procurou muito as explicações disso. E a explicação que eles deram é que ela era uma dona de fazenda de escravos. Eu imagino aquelas fazendas de Minas com um monte de negros, né? E ela era muito cruel. E o meu irmão era o capataz dela, que judiava e castigava os negros.
ela mandava matar, ele ia lá e matava, mas com crueldade, né? Então, assim, ele veio sem possibilidade nenhuma de fazer mal para ninguém. Tá? Ele veio contido, num corpo que não dava para nem pensar mal de alguém, ele consegue. Né? Ele conseguiu, já faleceu. Então ele veio totalmente contido num corpo, num cérebro imperfeito. A minha mãe, com isso, quando eu tinha 9 anos, ela falou para o meu pai, escuta, a Clarice tem as melhores escolas, a melhor formação que a gente pode fazer, e o Jorge? Meu pai olhou para ela e falou, mas o que você quer fazer, mulher? Ela disse, eu acho que ele devia ter uma escola, devia ter algum lugar que ele também pudesse aprender alguma coisa com as limitações dele. Aí ela foi procurar, tinha uma única escola em Santa Catarina, que era em Brusque, que era do Carlos Moritz, né? Que eu acho que ainda... ele tinha um filho, era um médico oftalmologista que tinha um filho deficiente e criou uma escola, que é a PAI de Brusque hoje. Nós moramos 1 ano em Brusque, a minha 4ª série eu fiz em Brusque. A mãe levou uma professora para Brusque para aprender, meu irmão, uma empregada, tudo, o pai ficou em Lages e treinou a professora. E a professora, eu tinha um tio que era, eu sempre conto essa história, tu já deve ter enjoado. Um tio que era de uma escola, era diretor de uma escola, supervisor de uma escola estadual, ele designou a professora, o Estado pagou a professora, tá? Porque ela envolveu todo mundo. E a minha mãe era teimosa que só. Quando ela botava uma coisa na cabeça, fazia, né? Resultado, essa escola hoje é a PAI em Lages, tem 400 alunos, tem piscina aquecida, tem cancha de jogos, é uma das maiores do estado, né? E eu fiz medicina. Né? Então, assim, uma vida tão inútil, aparentemente. Quanto gerou de benefício? E eu tenho certeza que ele foi muito amado. Sabe? Ele teve muito conforto, ele teve... Se aquele espírito precisava de amor, ele teve. Né? Então, assim, é um serzinho que não serve para nada. Não, gente. Depende do que a gente pode fazer em função disso, né? Então, isso eu trago como exemplo sempre para mim. E se vocês acreditam, eu estou sentindo ele por perto. Tá? Mas eu, assim, já me perguntaram se eu não tinha ciúme. Tinha pena. Eu sempre fui inteligente. Tem alguém do meu lado que não tinha inteligência nem para ir num banheiro sozinho. Eu tinha muita pena. Mas eu sempre acompanhei a minha mãe nas consultas das crianças da PAI. Então eu observava o médico, o jeito que ele tratava, observava... Um dia eu pedi para ir numa cirurgia com 12 anos, de criança da PAI, e o que me levou a ser médica foi isso. Né? Estou pensando em me aposentar, mas está difícil. Ainda gosto do que eu faço. Né? Então, nessas famílias, eu acredito que as crenças espirituais da minha mãe também ajudou, porque ela se fortalecia muito. Quando ela estava muito triste, muito cansada, ela chamava uma moça que era médium, que dava passe nele, quando ele estava muito agitado. Eu hoje acredito que eram obsessores, né? E que ela vinha médium e dava passe e retirava os obsessores. E ele ficava calmo, sabe? Então, não posso jurar que era isso, mas acredito que sim. Então, houve todo um envolvimento ali, e ele morreu com 28 anos, com câncer de testículo generalizado, sofreu um monte. Né? Teve metástase por tudo que é lado. Né? Fez a cirurgia, mas já estava espalhado. Então, essas práticas saudáveis é aceitar a doença, né?
Quer dizer, se não vai ficar revoltado, está ali. Aí tem uma outra frase da irmã da minha mãe, que sempre foi muito otimista. Deus dá a cruz conforme a gente pode carregar. Mas a gente pode fazer o peso dessa cruz de um jeito ou do outro. Tem gente que faz de ferro, eu faço de isopor. Não é? A cruz vai ser tua, você vai ter que carregar. Mas precisa ser de ferro, precisa ser sofrida, leva com leveza, vai, fica mais fácil. Né? Faz de isopor. Bom, voltando para o diabetes. Existe uma programação genética. Né? Então, minha avó tem diabetes tipo 2, meu pai, minha avó materna, meu pai e o meio-irmão, todos diabéticos. Tipo 2. Tipo 1 qual é? Aquele de criança pequena. Né? A criança que, quando começa a ficar diabética, precisa de insulina desde o primeiro momento. Criança ou adultos com menos de 30 anos. Tá? O diabetes mais velho do que isso, normalmente é tipo 2. E o fator que ativa esse gene, ele pode ser ambiental. Quer dizer, nasci com tendência genética para o diabetes. O que eu sei que desencadeia diabetes? Eu trabalho na área. Peso. Tá? Então, 90% dos casos de diabetes tipo 2 são desencadeados por obesidade. Então, essa moça magrinha que está aqui, minha família inteira é obesa, gente. Eu me cuidei a vida inteira limitando um determinado peso, que era um pouquinho mais do que está hoje. Eu estou meio magrela demais. Tá? Mas assim, se for depender de mim, do peso não vai ser, eu vou me cuidar para isso. Mas tem os fatores internos, que são componentes psíquicos e espirituais. Diabetes pode ser desencadeado por uma grande infecção, por uma doença grave, por sistema nervoso. Tá? E aí a gente não tem controle. Né? Então, o sistema nervoso não é uma coisinha. Tá? É uma morte na família, é uma separação, é uma demissão de emprego que a pessoa não esperava. Então, assim, coisas graves pode fazer aparecer a doença. E muitas vezes a gente consegue identificar qual foi o fator que desencadeou, mas já tinha uma programação genética. E tem pessoas que são filhos de diabéticos ou netos e que não aparece a doença nunca. Né? O que é uma programação espiritual? Existem os centros de força do perispírito, que é onde nós temos a nossa memória de vidas passadas, né? No momento adequado, ativa os genes e componentes psíquicos. Mas aí basta um gatilho do ambiente. Então, alguma coisa no ambiente que foi um pouco a mais, aquele corpo já desencadeia a doença. Né? Na criança, quando ela fica diabética, existe uma destruição, é uma doença autoimune, é diferente. Existe uma destruição de pâncreas de 90%. Quando a doença aparece, o pâncreas já está quase totalmente destruído. Na pessoa gordinha, quantas pessoas fazem cirurgia de obesidade e desaparece o diabetes? Tá? Porque existe um bloqueio de gordura no pâncreas. E se muitos dos meus pacientes que foram para a cirurgia bariátrica, o diabetes saiu. O diabetes, a hipertensão, o ronco, colesterol, a artrose continua, mas dói menos. Né? A artrose está ali, mas você tirando o peso de cima, alivia, né? A doença não é um castigo, isso é importante que a gente entenda. Por que Deus me castigou com isso? Né? É uma oportunidade de crescimento espiritual. Se a gente encarar dessa maneira, fica mais fácil. Existe uma causa espiritual para o diabetes? Estou falando da genética. Tá? O espírito, gente, ele está sempre na origem de todas as doenças.
né? O corpo vai refletir o adoecimento do espírito. Mas, especificamente aqui, ó, o espírito perturbado, o corpo adoece. O corpo doente vai colocar o espírito em prova. Espírito em prova é oportunidade de redenção. O que essa doença está me dizendo? O que eu preciso aprender? O que meu corpo está me dizendo? Que eu preciso aprender, que eu não estou percebendo. A doença pode ser parte de uma programação reencarnatória, tá? Que você já vem, com 40 anos, você vai ter tal problema. Tá? Já vem programado para isso. Mas isso, em geral, é feita pelo espírito como forma de educar e combater a indisciplina de vidas anteriores. E quem tem diabetes tipo 1, que é aquele que usa insulina, tem que fazer testezinho no dedo 3, 4 vezes por dia ou mais o resto da vida. Tá? Então, realmente é uma doença. E olha, eu tenho pacientes que lidam com isso de uma maneira tão natural e tem outros que é um drama. Né? Então, a maneira que você encara também vai fazer com que você viva melhor ou não. Né? A disciplina, nascida do entendimento mais profundo sobre as suas dificuldades espirituais, ela vai dar início ao processo de cura do espírito. Tá? A verdadeira cura. O diabetes só tem cura no caso das cirurgias de obesidade. Tá? É a única maneira de você curar diabético é quando é secundário ao excesso de peso, por obesidade mórbida, e você faz perder 40, 50 quilos, aí o diabetes desaparece, que era uma consequência daquele exagero de peso. Né? Mas o tipo 1 não tem cura, e os diabéticos magrinhos também vão ter que lidar com a doença por muito tempo. Como conclusão, a gente tem que essas doenças fazem parte das provas e das dificuldades da vida terrena, né? Então, elas são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que a gente habita. A gente sabe que quando for para mundos melhores, nós não vamos ter doença, não vamos sentir dor, né? Isso é inerente à grosseria do nosso espírito na crosta terrestre. A doutrina espírita nos esclarece sobre a alma e seus atributos, mostrando sua natureza e suas possibilidades de ascender a planos mais elevados de esclarecimento e prova-nos que para afastar determinadas doenças é necessário conhecimento de suas causas. Além do tratamento físico, é imprescindível mudança nos hábitos e comportamentos. Né? A gente não vai curar uma cirrose hepática se não parar de beber. Aliás, quando para, às vezes já é tarde. Né? Agora, quando você começa a ver uma esteatose, que é uma fase antes da cirrose, alerta o paciente, você acompanha e ele para de beber, não evolui para a cirrose. Tá? Mas a gente precisa ter mudança de hábito e comportamento. Essas são as referências. E eu agradeço a paciência de vocês.